Oi, Olá, bom dia. bom dia. Nossa, E aí, tá Guri? muito frio aí? Tá frio? Uhum. Deve estar uns 16 graus, 17. Nossa, eu já tô É, sofrendo até não, aqui. assim, não tá tão frio pra gente, mas tá frio. Tem que botar um casaquinho. Meu Deus, já estaria congelando. Sim. Tati, E é, aí, Guri? é a primeira live, né, que a gente tá fazendo aqui nesse Instagram. E eu gostei Uhum. muito, que foi uma ideia sua, porque eu comecei a pensar assim, por que não explorar a questão dos relacionamentos e tudo mais nesse Instagram, que eu acho que tem mais a ver do Uhum. que falar no outro. Sim, Então, quem sabe começar um nicho bem mesmo, acho. né? Sim. Não, e o pessoal precisa muito, assim, de... Assim, na Paradoxo eu falo muito sobre as relações não monogâmicas de um olhar mais profissional, enfim, né, como psicóloga. E eu acho muito importante as pessoas poderem ter contato de uma forma mais, sei lá, livre, descontraída, não só tão profissional. Eu tento fazer isso lá no, na Paradoxo, mesmo sendo profissional. Mas, enfim, quanto mais gente tiver falando sobre isso na rede social, melhor. Então, resolvi te provocar. Eu sabia que tu ia aceitar. Eu sempre aceito, né? Sou uma pessoa que aceita as provocações. Mas é interessante você falar isso porque eu criei a coragem de anunciar lá no outro Instagram para puxar o pessoal, porque eu Uhum. ainda ficava assim, ah, será que eu falo lá sobre isso? Será que eu puxo o pessoal para cá? E muita gente de ontem para hoje já começou a seguir. Eu fiquei, nossa, que legal! Então as pessoas realmente têm interesse na temática, né? Então É não é algo, ótimo. não é um conteúdo assim que é desperdiçado. Na verdade é muito Sim. importante. E aí eu queria que você se Uhum. apresentasse um pouquinho para o pessoal. Que você falasse o que você Também. faz, o seu interesse nas relações não monogâmicas, como que surgiu. Uhum. Tá bom. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Tatiana Pérez, eu sou psicóloga, terapeuta de casal, e eu ajudo pessoas e casais a se conectarem com a sua forma de amar, a descobrir qual é a sua forma de amar, seja ela monogâmica ou não, né? Aberta, livre, poliamor, enfim. Então, hoje essa é a minha missão, ajudar aí as pessoas a se conectarem com isso, conhecerem, terem informação, né, e conseguir escolher e ter consciência de que a relação é uma escolha, né? Mesmo que a pessoa escolha por uma monogamia, que ela não seja compulsória, e sim uma escolha, né, de viver aquela relação. E o meu interesse pelas relações não monogâmicas surgiu no meu quando eu fui fazer a escolha do meu tema de trabalho de conclusão de curso, né, lá em 2016. Estava lá pensando sobre o que eu ia fazer, o meu trabalho de conclusão. Na verdade, eu tinha uma ideia na época, aí convidei um professor e ele já estava lotado, assim, não tinha como orientar mais ninguém. E aí eu lembro que eu fiquei chateada, assim, na hora, e eu fiquei pensando, tá. Aí eu pensei primeiro na professora que eu queria convidar. E eu pensei, tá, mas sobre o que eu vou convidá-la, né? Porque ela trabalhava mais nessa área social, enfim, da psicologia social e tal. Aí eu fiquei pensando, pensando, e uns meses antes, eu tinha assistido um documentário do GNT, se eu não me engano, sobre amores livres, relações, enfim, sobre relações não monogâmicas. Na época, acho que o título era Amor Livre ou algo assim. E aí eu tinha gostado muito, eu tinha ficado intrigada com aquilo, assim, de repente é um tema legal, porque eu queria fazer uma coisa diferente, sabe? Eu não queria, eu não quero fazer um troço chato. Enfim, eu queria fazer alguma coisa. Essa é a dica que eu dou pra todo mundo que tem que fazer um TCC. Eu queria fazer alguma coisa que eu realmente amasse, assim, que me desse vontade de pesquisar, sabe? Que não fosse algo que ia ser pesado, maçante e tudo mais. E aí eu lembrei do tema. Na época eu lembro que eu pensei assim, mas, né, acho que é meio maluco demais, porque pouquíssimas pessoas falavam sobre isso. E quando eu propus para minha professora, ela amou, ela super topou na hora, assim, então é isso aí, vamos lá. E foi muito gostoso fazer a pesquisa, porque é um tema que eu, enfim, brilha meus olhos, né, quando eu falo sobre isso. Eu gosto de falar sobre essas relações, gosto de estudar, gosto de ouvir as pessoas. Então, foi um tema que eu me encontrei, assim, como psicóloga, para ajudar as pessoas mesmo. E é legal você falar isso de temas novos, porque quando a gente pensa na academia, a gente pensa assim, ah, não, tem que ser algo quadrado, igual a diferença de um Uhum. Instagram de um psicólogo para uma coisa mais Sim. leve. Ah, não, tem que ser toda quadradinha dentro dessa pesquisa. E esses dias me chamaram para fazer uma palestra sobre depressão e autocuidado na pandemia. E aí, só de usar a Hum. palavra palestra, eu já fiquei assim, tem que fazer uma coisa muito formal. Mas não, peraí, a gente pode falar das coisas Não. que envolve o cotidiano e o dia a dia de uma forma a se aproximar mais dos fenômenos mesmo que a gente observa, né?
E eu, Exato. minha relação com a relação não monogâmica foi muito da prática. Eu não vi isso, por exemplo, na graduação, nunca nem tinha ouvido falar nisso. Fui Sim, não. pensar, eu me formei em 2013, e aí eu achei até que o meu tema de TCC foi diferente, porque eu fiz uma análise de um livro, dos Jogos Vorazes, não sei se você lembra, da Katniss e Sim. tudo mais, né? Então eu fiz uma análise de personagem, já foi diferente, mas poliamor, eu falei, nunca que eu ia pensar que isso poderia virar um TCC, uma temática Sim. de TCC, né? E aí, E foi legal porque na época os professores incentivavam a gente a fazer pesquisa mesmo, né? Então, fiz pesquisa com comitê de ética, entrevista, foi pesquisa real, oficial, assim, então foi muito gostoso. que delícia. E aí, hoje o que você percebeu da diferença, né? Do que você observou na sua monografia? O que hoje você já tem de dados novos desse Uhum. fenômeno do poliamor? Assim, o que você acha que mudou? Ou manteve o Tá. mesmo? A principal questão que mudou foi a questão da nomenclatura, dos nomes, né? Na época, a gente chamava tudo de poliamor, então era tipo um guarda-chuva, né? Todas as relações que envolviam mais de duas pessoas com o consentimento de todas, a gente chamava de poliamor, a gente dava esse nome. As pessoas que eu entrevistei na época, elas já traziam algumas diferenciações de vivências, né, coisas nesse sentido, mas na época ainda não tinham tantos nomes como hoje a gente tem, né? Tanta diferenciação, como relação aberta, amor livre, poliamor, poliamor em V, polifidelidade, enfim, uma série de conceitos que a gente tem hoje. Acho que essa é a principal diferença. Tanto que em 2018, quando meu artigo foi ser publicado, eu já coloquei esse adendo, né, no artigo, eu já consegui, eu tive a chance de colocar e adicionar isso, porque em 2016, quando eu escrevi o texto, a gente colocou, olha, estão por surgir novos nomes, né? Aqui a gente está chamando tudo de poliamor, mas vai começar a ter uma diferenciação maior dentro desse mundo. Em 2018, eu já pude fazer um pouco mais dessa diferenciação, e hoje, sim, hoje se fala muito sobre isso. Assim, hoje, por exemplo, quando eu falo sobre o tema, eu não falo usando somente o termo poliamor, justamente por isso, porque pessoas que já entendem um pouco mais sobre a questão das relações não monogâmicas, quando leem poliamor, muitas pessoas pensam no trisal, né, numa polifidelidade, que são três pessoas juntas e tal. Mas mesmo no poliamor existem outras possibilidades. Então, por isso que lá na Paradoxo, aqui na Paradoxo, enfim, eu falo muito relações abertas e não monogâmicas. Porque tem esses dois vieses, né? Tantas pessoas que já conhecem um pouco das relações não monogâmicas e muitas vezes não se identificam com o termo poliamor sozinho, quanto as pessoas que não fazem ideia que mundo é esse, mas quando elas leem relações abertas, elas já ficam, o que é isso? Deixa eu ver o que é. Né? Que é tipo, o primeiro passo de quem é monogâmico e resolve sei lá, conhecer essas outras formas de se relacionar. Uma coisa que me chamou a atenção também na outra live que a gente fez é quando você diferenciou a poligamia da monogamia e das relações não Sim. abertas, né? Você poderia falar um pouquinho sobre o que é a poligamia? Porque quando eu pensava, Uhum. é muito comum a gente pensar em binaridade, né? Igual quando a gente vai pensar em gênero Sim. e tudo, a gente pensa em dois, né? Homem e mulher, Uhum. homo, não homo, né? Homo e poligâmico. Qual a diferença, assim, de conceito? Ah. Nessa polaridade, se a gente for pensar da monogamia, a polaridade da monogamia é o amor livre, são as relações livres, né? Não seria a poligamia. Por quê? Quando a gente pensa em monogamia, a gente pensa na exclusividade. Então, é uma relação de duas pessoas exclusivas ali naquela relação. Um se relaciona só com o outro. Né? Eu já ia cometer o erro de dizer que um é do outro. Ninguém é de ninguém. A gente é da gente mesmo. Mas tem essa construção do amor romântico, de ter esse viés, de um é do outro, a construção da posse e tudo mais. Enfim, mas a monogamia, ela fala dessa questão da exclusividade. Na outra ponta da não exclusividade estarão as relações livres, porque a relação livre, ou a anarquia relacional, como algumas pessoas têm chamado, vem parte do pressuposto de que não existe nenhuma exclusividade, não é necessário nenhuma exclusividade, e tudo vai ser muito do contexto que as pessoas vão estar vivendo. Se hoje eu estou aqui morando contigo, por uma questão de escolha, de afinidade, de proximidade, mas não é algo regrado, obrigatório, etc. Então, o outro extremo seria as relações livres. A poligamia, por que a poligamia não é o extremo? Porque a poligamia, ela pressupõe uma exclusividade,
mas é uma exclusividade que vale só num polo, né? Então, por exemplo, a monogamia são dois que se relacionam. A poligamia é uma pessoa que vai poder ter vários relacionamentos, várias pessoinhas, né? Mas essas pessoinhas não podem se relacionar com ninguém. Essas pessoinhas só se relacionam com aquela pessoa. Então é o que a gente vê em algumas culturas orientais, por exemplo, né? Enfim, orientais, asiáticas. Agora não, Emirados Árabes, eu acho, Arábicas, enfim, agora eu não sei exatamente qual dizer, fugiu. Mas algumas culturas aceitam a poligamia nesse sentido. Geralmente é um homem que pode casar com mais de uma mulher, mas aquelas mulheres não têm nem a chance de pensar em ter relação com outra pessoa, né? É algo muito... Existe essa hierarquia, né? Uma questão de poder mesmo, que um pode e as outras não, na poligamia. Por isso que quando a gente fala de relações não monogâmicas, não estamos falando de poligamia. Entendi. Eu fico pensando assim, se nessas relações poligâmicas, se essas mulheres, porque culturalmente para elas aquilo é o esperado, é o normal. Será que elas têm as angústias que a gente tem quando a gente pensa em relações mais abertas? Por exemplo, um homem casado com várias mulheres. Será que uma delas chega a ter ciúmes? Tem angústias? Tem inseguranças dentro dessa relação? Ou por elas estarem imersas nessa realidade, para elas isso nem passa pela cabeça, assim. Uma coisa que me veio. Não sei. Não faço ideia. Assim, eu até poderia dizer algumas coisas que eu imagino, mas tenho medo de acabar caindo num erro cultural, assim, então eu prefiro até nem comentar. Mas, com certeza, talvez, enfim, não haja com certeza tem um entendimento cultural, assim, tem aquele entendimento de que, bom, é assim que funciona, né? Assim como aqui a gente pensa na monogamia dessa mesma forma, é assim que funciona. O que eu acho importante daí dentro do contexto brasileiro de falar sobre essa diferença de poligamia e relações não monogâmicas é porque muitas pessoas quando conhecem as relações não monogâmicas, quando conhecem o poliamor, etc., elas têm uma ilusão de que elas se tornando poliamor, elas vão poder ter vários relacionamentos. Elas vão poder ter vários relacionamentos, né? Só que aí, quando vai pro lado do outro, elas se frustram, elas ficam chateadas, elas têm ciúmes, elas querem que o outro não tenha, né? E aí, falar dessa diferença é importante porque quem se relaciona com alguém que diz ser poliamor, que diz ser não monogâmico, né, de relações não monogâmicas, a pessoa tem que ter esse entendimento de, opa, peraí, como assim vale pra ti e não vale pra mim? Tem alguma coisa errada aí, né? Tati, mas não pode acontecer de, sei lá, daqui a pouco eu não quero me relacionar com ninguém, o outro quer e eu tô de boas com isso. Não, tudo bem, se tu tá de boas com isso, tudo bem. Mas tem que ter esse olhar, assim, eu tô bem com isso, então tá bem. Né? De não ser algo imposto também pelo outro. Acho que é importante falar dessa diferenciação para não cair no erro de achar que, sei lá, posso ter uma vida, várias namoradas, mas elas são só minhas, entre aspas. Que aí seria a lógica da poligamia, né? A pessoa tentaria viver essa poligamia, né? Uma coisa que me veio agora é assim, e isso é muito comum, é um discurso muito comum também que eu vejo. Para mim seria maravilhoso abrir a relação, mas o outro não poderia, né? E você falou no início que para ser uma relação não monogâmica tem que ser consentido, porque senão a gente cai na falácia assim de existe uma monogamia, um casal está se relacionando e um deles acha que está numa relação aberta porque pode pegar um monte de gente, mas isso não é falado com o outro, como se fosse uma desculpa, porque eu vejo também que a relação pegar essa nomenclatura da relação não monogâmica também pode virar uma forma de continuar mantendo aquela traição na relação que na monogamia seria uma traição ficar com outras pessoas, né? Como um discurso de, não, mas eu tenho uma relação livre. Mas peraí, o seu parceiro sabe, né? Então, na relação não monogâmica precisa existir esse consentimento. As duas pessoas precisam entender o que está acontecendo. Sim e não. Vai depender do viés da relação que tem ali. Mas assim, se eu tenho uma relação... A gente fala muito de acordos, né? Todo relacionamento, todo casal, toda relação, ela é fundada em acordos, em negociações que existem ali, mesmo que vocês não falem sobre isso, né? Então,
desde o início, quando tu tá saindo, sei lá, tu conhece uma pessoa e tu fala pra ela, ou ela fala pra ti, então, eu não tô buscando um namoro, não tô afim de namorar, não sei o quê. Vocês já estão ali acordando entre vocês, ó, o que a gente tem é algo casual, não queira, não espere muito de mim, etc. Mesmo que vocês não estejam falando, ó, eu preciso te dizer que o meu contrato é assim, assim, assado. Entende? Isso acontece. E aí, quando tu vive uma relação, por exemplo, monogâmica, e tu quer viver, quer ter uma relação com outras pessoas, para que isso aconteça de uma forma honesta, transparente, é preciso conversar, né? É preciso trocar, é preciso fazer um acordo ali naquele relacionamento, se vocês podem viver isso, digamos assim. O que é permitido dentro daquela relação e o que não é. Porque a infidelidade, a traição é muito isso, né? É tu fazer algo que não era permitido dentro daquele relacionamento. E muitas vezes as pessoas fazem aquilo sem saber que estão cometendo um ato de traição, porque nunca conversaram, nunca trocaram. Isso tu vai considerar traição, não vai, enfim. Né? Então, esse é um aspecto. Aí quando eu falo assim, depende, porque, por exemplo, digamos que eu tenho um casal monogâmico que resolve abrir um relacionamento. Eles abrem um relacionamento, entre eles existe um acordo, né, de que, sei lá, eles podem ir em festa e ficar com alguém, mas eles não podem sair mais de uma vez com aquela pessoa ou coisa nesse sentido. Para aquele casal, esse acordo vai ter que existir, precisa estar ali, precisa existir ali naquela relação. Mas para a pessoa com quem eu vou ficar na festa, será que eu preciso falar? Será que, né? Então, daqui a pouco eu vou ficar com aquela pessoa na festa, não vou mais ver ela, não vou trocar contato, não vai ser nada, né? Vai ser algo muito casual. Daqui a pouco eu não preciso explicar exatamente, olha, eu tenho uma relação com a pessoa, blá, 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 né? Então, assim como numa relação, sei lá, a principal dessa lógica, a gente vai ter um acordo, daqui a pouco nas secundárias, entre aspas, a gente não vai ter necessariamente esse acordo. Mas toda relação tem um acordo, porque a própria ideia de, ó, vai ser só hoje, a gente só vai ficar nessa festa, é um acordo com a pessoa, né? Então, assim, ó, tô afim. Me passa teu telefone. Não, é só algo casual. Ele já deu um acordo. Não. Vai ter o nome? Não precisa. Vai ter o telefone? Não precisa. Não. Vai ter o Instagram? Não. Já tá dando um contrato pra pessoa. Já tá colocando o teu limite ali. Né? E aí, às vezes, em tudo vai haver contratos, mas às vezes eles vão ficar mais claros e às vezes menos. Mas pensando nessa lógica de a pessoa que trai dizendo que tem uma relação aberta, é importante pensar, o outro sabe que tu tem uma relação aberta? O outro não sabe, não é relação aberta, é traição mesmo. Isso aí não... Por que eu fiz esse questionamento, né? No mundo LGBT, o que acontece? As pessoas falam assim, quando a gente vai discutir a bissexualidade, tem muita gente que fala que existem meninas que são bi de balada. Olha que interessante. A bi de balada é aquela menina que se intitula e se percebe como hétero nas suas relações, mas na balada ela se permite ficar com outras mulheres. Seja porque sentiu um tesão ali na hora, para agradar o parceiro, ou então porque estava bêbada e criou coragem, se permitiu, não sei. Né? E aí, essa nomenclatura bi de balada me chama a atenção, porque trazendo para uma relação monogâmica, por exemplo, o casal é monogâmico, ele se intitula como monogâmico, mas aí eles têm vontade, por exemplo, de fazer homenagem, ou então eles têm vontade de, naquela balada, pegar alguém. Essa prática pontual, já podemos considerar como uma relação aberta ou não, porque não existiu um contrato? Na verdade, foi algo assim, não, é uma curiosidade, é só porque a gente é aventureiro, e naquele momento a gente fez aquilo, mas a gente se vê como monogâmico. Igual aquela menina que fica na balada, não, mas eu me vejo como hétero e só naquele momento que dá vontade. Comecei a pensar nessas coisas. Assim, as nomenclaturas, digamos assim, né, elas existem para nos ajudar a entender o que a gente sente, o que a gente está vivendo e tudo mais. Mas não necessariamente elas vão ter caixinhas fixas, né? Mas pensando nisso que tu trouxe, a gente poderia considerar, de novo, a gente volta para o contrato. Qual é o contrato daquele casal? Quando a gente pensa relações não monogâmicas, a gente pensa de relações que têm esse contrato de uma não exclusividade. De entender que a tua relação, o teu amor, o teu corpo, o teu sexo não é exclusivo meu. Né? Então é numa lógica assim, se tu quiser ficar com outra pessoa, se tu quiser transar com outra pessoa, se tu quiser... Enfim, isso é algo que tem essa liberdade de não ser exclusiva
daquela relação. Muitos casais vivem relações monogâmicas com exclusividade e tem o que a gente chama de práticas não monogâmicas, né? Mas são muitas vezes práticas pontuais, como tu trouxe. Então, por exemplo, homenagem é uma relação não monogâmica? Não, porque no homenagem a gente não tem o pressuposto de que aquelas 3 pessoas vão ter um relacionamento. Vão ter a relação sexual, vai ter o ato, vai ter a prática naquele momento. Mas a terceira pessoa que entra para homenagem, geralmente, enfim, depois vai embora, não tem uma relação com aquele casal, é algo daquele momento, né? Então, por exemplo, essas meninas bi de balada, que daqui a pouco são héteros, estão com seu namorado na balada e vão lá, ficam com outra na balada, para gerar um tesão entre o casal, não existe a desconstrução da exclusividade entre eles. Né? Eles seguem sendo exclusivos, eles seguem sendo um casal monogâmico, mas eles têm essas práticas para sei lá, não é pra testar, né? É o termo que me vem. Mas para dar essa apimentada na relação deles mesmo sexual. Enfim, são práticas pontuais que eles vão fazer, mas não necessariamente eles vão ter uma relação para além disso com as outras pessoas. Uhum. Mas aí eu vou voltar Fica à vontade. Tá. Você falou assim, vamos supor que tem um casal que tem uma relação não monogâmica, então eles pensam nessa não exclusividade, mas eles podem vir ou não a fazer, a colocar na prática isso. Por exemplo, fui na balada, né? Igual a gente tá usando esse tema. Então, eu tenho uma relação não exclusiva e fui na balada. Então, nesse sentido, eu não sinto, me vê agora assim, vem uma liberdade de não precisar ter que dar satisfação ou pra pessoa que eu tô ficando na balada, tipo assim, olha, eu tô namorando, tá? Mas isso aqui é só isso aqui. Não vem essa necessidade de ter que explicar e nem também de ter que dar satisfação pra essa pessoa que você tá nessa relação. Nossa, amor, eu fui pra balada mesmo e fiquei com tantas pessoas, né? Claro que aí vai entrar na questão do contrato, se vai ser dito ou se não vai ser dito, que é uma outra coisa, né? E isso também vai ser uma coisa do contrato, do casal. Se vai contar, se não vai contar, se vai... Você vai contar, se não vai contar, quais detalhes serão contados, quais não são. Isso vai muito de cada relação, de como se sente à vontade. Mas o que acontece nesse caso da pessoa ter uma relação aberta, por exemplo, ela talvez ter a tranquilidade de que se ela for na balada com as amigas e se interessar por alguém e quiser ficar com alguém, ela pode, né? Não é... O que geralmente acontece numa relação monogâmica? Então, eu tenho meu marido, meu namorado, minha namorada, que seja. E aí eu vou numa festa com minhas amigas, tô lá na festa e me interesso por alguém. Numa relação monogâmica, tu te interessa por alguém e aí já vem um peso da culpa, né? Vem a culpa, exato. Tipo assim, não olha, sabe aquela coisa? Não olha, foge. E a pessoa tá olhando pra mim, a pessoa tá me vendo, a pessoa tá vindo. O que eu faço? Meu Deus, amiga, não deixa, sabe? Não posso, tô namorando, eu tô comprometida. Né? Vem todo esse peso, essa repressão mesmo, né? E aí, quando tu vive uma relação que é aberta ou não monogâmica, tu olha a pessoa na balada e, opa, gostei, a pessoa gostou de mim, vamos lá, vamos ver, vamos curtir, depois, né, a gente vê o que vai acontecer. Aí, óbvio, cada casal vai ter os seus contratos e tal, aí tu vai ter esses cuidados com o contrato, mas tem essa repressão quando tu é monogâmico. O que acontece? Tati, mas eu sou Uma coisa que pode acontecer também que as pessoas podem falar, mas eu sou monogâmica e eu não olho pro lado quando eu tô na balada, eu não me importo de ver alguém não sinto necessidade, eu não me importo de, sei lá, vi a pessoa, achei legal, ficaria com ela se eu fosse solteira, mas como eu tô em um relacionamento, e aí tudo bem, isso é uma questão da monogamia, é uma escolha tua ser monogâmica nesse ponto. Mas pessoas que sofrem com isso, por exemplo, já são pessoas que daqui a pouco têm um olhar não monogâmico, têm esse interesse de viver relações não monogâmicas, mas estão reprimindo esse lado para corresponder, enfim, àquela relação monogâmica, aquela exclusividade. Então, a gente poderia dizer que uma régua para a gente entender onde vai esse desejo da monogamia ou da não monogamia seria o incômodo, assim, porque, falando na prática, né? Se eu vou para um lugar, vejo alguém e falo, nossa, eu ficaria, mas eu tô num relacionamento, não sinto necessidade, tudo bem, então eu tô confortável onde eu estou. Agora, se eu fui para um lugar, olhei uma pessoa, fiquei interessada e sofri,
eu já entendo que o sofrimento é pela repressão do meu desejo, né? Nossa, Isso. não, eu não posso, mas eu não posso porque eu tô num compromisso com o outro, né? Até que Uhum. ponto eu posso ter liberdade para vivenciar esse desejo, né? Uma pessoa falou aqui, ó, eu Isso. tenho uma relação mono, mas às vezes eu saio com meninas, aí ela colocou entre aspas, né, com a permissão dele. Então, Uhum. ela se vê numa relação monogâmica, mas de vez em Uhum. quando tem uma E flexibilidade de ter a prática não monogâmica de vez em quando, né? tem essa flexibilização. A gente poderia até entender, aí de novo, né? Nomenclaturas são mais para ajudar, assim, mas a gente poderia entender que eles vivem uma relação aberta, porque em alguns momentos existe essa abertura da exclusividade, né? A relação aberta a gente pode entender isso. Fechada é aquela que são duas pessoas exclusivas e aberta tem aberturas em determinados momentos para não exclusividade. Diferente de um poliamor ou amor livre que não serão momentos, é algo da vivência mesmo. Nessa semana, na minha terapia, veio uma frase, é muito legal quando a gente tem um insight, né? Ah, Veio uma frase, eu ah, mandei essa frase para uma pessoa para ver se ela entendia o que eu queria dizer com essa frase, porque eu estava pensando se eu postaria ou não no meu Instagram, né? E a frase era o seguinte: o que eu almejo é a liberdade de expressão do meu desejo. E aí ela trouxe ah, muito uma percepção, tá, mas o que seria liberdade de expressão? E essa liberdade dessa expressão desse desejo é caótica? No sentido de que não ah, existe uma borda onde, tudo que eu quero viver, eu vou lá e vou viver, né? E aí eu ah, discuti com ela que não, que na verdade o contrato da relação é que vai colocar ah. uma borda para não virar um caos. Porque uma das crenças que eu vejo é assim, Isso. se você tá numa relação aberta, é que você pode tudo. É putaria, é Uhum, suruba. Não, mas uhum, espera aí, não necessariamente. Às vezes eu não gosto disso, né? Às vezes não aham, faz sentido para mim ter isso. Então, por que uma relação aberta é liberal demais, que vai para um extremismo de uhum, ser liberal demais, então não existe nem respeito. Que outra coisa que eu acho importante falar da relação aberta é a necessidade de respeitar o limite do outro e você também entender o seu limite. Então, eu já ouvi meninas que me uhum, falaram assim, me relacionei com pessoas, com uma pessoa que era mais aberta e tudo, e ela ficou na minha frente com outras pessoas. Isso me incomodou. Aí eu já paro e penso, uhum. isso já é um limite que eu colocaria. Você pode estar com outras Sim. pessoas, mas, pô, ficar na minha frente não vai me deixar à vontade. Então, já é uma Uhum. cláusula do contrato, digamos assim. Isso, e muitas pessoas só vão ter só vão saber quais são os seus limites vivendo. Então, por exemplo, porque às vezes acontece muito isso com os casais, né? Eu falo muito sobre a questão de flexibilidade quando as pessoas vivem relações não monogâmicas. Porque é conseguir entender que aquilo que vocês acordaram vai precisar ser renovado constantemente pelas vivências, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, a gente acorda ali teoricamente que pode ficar com quem quiser, quando quiser, etc. Pode contar, não pode contar, enfim. Digamos que a gente fez um acordo que pode contar. Aí eu tô lá e o outro chega e começa a me contar detalhes do sexo, ou coisa assim, e eu Não, começo a gente, me sentir roubada. mal. Algumas pessoas gostam, Gostam, né? E sentem né? tesão até, E tem né? pessoas que não. Mas daqui a pouco, assim, a gente imaginou que ia ser algo que ia despertar tesão, e aí quando o outro começa a me contar, eu, ao invés de sentir tesão, começa a ficar meio constrangido, eu começo a ficar com nojo, eu começo a tipo, não quero saber. É poder falar pro outro, eu acho que eu não quero saber, vamos revisar isso, né? Ou aquela coisa assim, pode ficar na minha frente, não tem problema. Daí a pessoa fica na minha frente, opa, peraí, não rolou, né? Então vamos renegociar. E eu gostei muito dessa tua frase que tu falou, né? Que o contrato é a gente que coloca essas bordas, a gente que vai colocando, né? Que são os limites. Até onde eu vou nessa relação não monogâmica, até onde fica gostoso pra mim, digamos assim. Até onde vai, até onde fica legal. E qual é a linha ali que ultrapassando já. Opa, agora não tá legal, agora não gostei, enfim. E é um desafio para os casais conseguir encontrar nessas linhas, enfim, né, de uma forma, conseguir delimitar essas linhas de uma forma que fique bem para todo mundo. E muito real isso que você falou, porque eu já tive experiência, assim, de tentar ter uma relação aberta, onde as regras eram previamente todas estabelecidas, aquela coisa muito rígida. Uhum. Não pode isso. Só que quando você vai para a prática, você peraí. Igual, por exemplo, eu pensava assim, não, então eu tô numa relação aberta, onde final de semana é do casal. A gente não pode sair com outras pessoas no final de semana. Mas peraí, e se um final de semana uma crush ou uma contatinha me chamar para fazer alguma coisa legal, aí eu vou estar presa por uma regra que eu mesma coloquei nessa relação?
E aí eu comecei a entender que, peraí, a gente também tem que flexibilizar essas regras e dependendo uma situação X vai gerar um determinado tipo de sentimento que uma outra, em outro momento não, porque aí eu vejo da flexibilidade que a gente precisa ter de entender os nossos sentimentos, né? É. E é curioso isso que eu costumo falar assim, o e se a gente resolve quando acontecer, né? Porque, por exemplo, a gente estabeleceu a regra que o fim de semana é do casal. Então tá, então o fim de semana é do casal. Vocês vão tentar ao máximo que o fim de semana seja do casal. Ah, mas e se acontecer de me chamar pra um lugar bacana e é no fim de semana? Bom, quando te chamarem pra ir num lugar bacana num fim de semana, aí tu senta e fala com a pessoa, olha, então, eu sei que existe essa regra, mas surgiu a oportunidade de fazer tal coisa e eu tô afim. Tem problema, né? Tipo, vamos flexibilizar hoje pra esse fim de semana, né? Porque aí isso até dá a liberdade do outro também flexibilizar quando quer e tal. Não é uma disputa, né? Porque às vezes acontece as pessoas entrarem numa lógica de disputa. Não é uma disputa, é pra ser algo leve, tranquilo, enfim. É pra ser algo que o relacionamento, independente se monogâmico ou não, é pra ser algo que acrescenta na tua vida. É pra ser algo que faz a tua vida ser melhor, mais gostosa, enfim. Não é pra tornar tudo pesado e difícil. E essa lógica de flexibilizar algumas coisas, também na monogamia eu vejo, por exemplo, já vi casal assim, que pro rapaz era muito importante estar na missa no domingo, por exemplo. E aí, Uhum. então, domingo é um dia que ele vai pra missa, vai estar com a família e não necessariamente vai estar com a namorada. E a namorada se incomoda porque ela acha que ele fica pouco tempo. Então, por que não flexibilizar e falar assim, não, então sexta e sábado é o nosso dia e domingo você tira pra você, né? Por que não Exato. existir essa maleabilidade nas relações, que é o que deixa leve, né? Não, e isso é um bom exemplo, porque geralmente a gente fala muito sobre acordos, diálogos, etc. Quando eu tô falando de relações não monogâmicas, a gente falar sobre isso é quase que obrigatório, digamos assim. Só que essas são questões que também estão nas relações monogâmicas, o diálogo, os acordos, né? O que eu me sinto confortável, o que eu não me sinto. As pessoas têm uma ilusão de que no momento em que eu tô numa relação monogâmica, o contrato já tá posto, já tá tudo certinho, já tá tudo. Só que esse tudo certinho é uma bagunça, gente. Deixa eu falar pra vocês que esse tudo certinho é uma bagunça. Porque cada um vem com a sua visão do que é isso tudo certinho. Então, se vocês não conversam, não expõem, não alinham as coisas ali, né, não vai dar problema. Em alguma hora vai dar problema. Ó, a Paloma falando, minha ex-namorada decidiu abrir a relação dela pra ficar comigo. Aham. O dia que eu perguntei sobre o Dia dos Namorados, ela desistiu. Tá, deixa eu entender. Então, peraí. Uhum. A ex dela tá numa relação monogâmica e abriu para estar com ela. Só que aí, quando eu Uhum. perguntei do Dia dos Namorados, ela desistiu. O que que será que quer dizer, assim? No sentido de que eu vou priorizar, então, a minha relação aqui e o Dia dos Namorados é importante para essa relação e vai ser doloroso demais eu abrir nesse momento? Quem sabe abrir depois? Não sei. Pode ser, pode ser, pode ser. Muitas vezes, pessoas que vivem uma relação, por exemplo, sei lá, uma pessoa que tem relação com várias outras, né, muitas vezes passa por esses momentos de decisão, de escolha. Então, por exemplo, eu vou passar com quem o Dia dos Namorados, né? Vou passar com uma fulana ou vou passar com fulano? Enfim, essas decisões também é que se a gente for para uma lógica assim das relações, se a gente for para uma lógica da desconstrução da monogamia, da desconstrução da posse, etc., isso não vai ser necessariamente um problema. Porque tu vai pensar assim, tá, eu vou passar o dia dos namorados com a fulana, mas, sei lá, o dia dos namorados é na quarta. No fim de semana a gente comemora o nosso dia dos namorados, né? Não, tem essa flexibilidade de conseguir entender que não, tudo bem, vai lá, fica, enfim, não tem que ser um sofrimento, né? É um dia comercial que tá aí, e vocês podem comemorar como vocês quiserem, entende? Não precisa ter sofrimento e tudo mais. Mas para muitas pessoas isso vira um sofrimento, porque, mais uma vez, uma coisa é teoria, outra é prática. Uma coisa é a teoria de, eu vou ter vários relacionamentos. A outra, na hora que tu tá vivendo esses vários relacionamentos, começar a te sentir pressionada para dar conta de todos, te sentir pressionada para
atender a todos da mesma forma, né? Do tipo, não, eu não posso impor uma hierarquia. Mas aí, se eu não posso impor a hierarquia, ou eu não posso demonstrar que houve uma escolha de ficar com A em vez de ficar com B no Dia dos Namorados, isso é enlouquecedor. Porque vão ter momentos que tu vai ter que escolher. Não adianta, né? Então, enfim, essas coisas acontecem, né? Da pessoa abrir ou querer viver a relação não monogâmica e em algumas situações não dá conta e resolver perceber que, bom, melhor pra mim mesmo é ficar numa monogamia. O que pode ter acontecido com essa pessoa, né? Que abriu, ficou com ela um tempo e chegou uma hora que ela disse, olha, não tá dando, não consigo, vou voltar a me fechar. Escolha. Uma pessoa falou assim, poderia dividir o dia, né? Fica um tempo com as duas. Ou então aquilo que você falou. Por exemplo, eu, Ângela, sou assim, quando o dia de comemorar, o dia mesmo, independente do dia da semana, se ele é numa segunda ou numa terça, mas é o dia, pra mim é importante comemorar naquele dia. Porque depois de um tempo já não faz tanto sentido. Fica legal, mas não é a mesma coisa. Igual o dia do meu aniversário, tem que ser no dia do meu aniversário pra comemorar. Que se não for, perde o efeito pra mim, da sensação. Sim. Então, comemorar aquele dia vai ser importante, né? Agora, com quem eu vou comemorar, aí eu escolho. E quem sabe até numa relação onde as pessoas estejam tão confortáveis de juntar todo mundo e todo mundo viver aquele dia junto e tá tudo bem, né? Ou então decidir não passar com ninguém. Se isso vai ser um desgaste, é o seguinte: o dia do namorado é o meu dia. Não, alguém falou aqui, né, que essencialmente você precisa ter um namorado presente. Cara, mas não necessariamente. Eu posso querer me namorar, então o dia dos namorados é meu e eu vou passar sozinha porque eu não quero ter encheção de saco de com quem eu vou passar, né? Então é ter essa. Ou fazer aquela coisa engraçada que eu pensei, aquela coisa que aqui em casa a gente faz em dia do Natal, Ano Novo, essas coisas. Passa o almoço com uma família e a janta com a outra. Sei lá, enfim, tem tanta coisa que a gente pode encontrar. E isso é uma coisa importante, assim, existem várias estratégias que os casais podem escolher, monogâmicos ou não. O importante é as pessoas entenderem qual é a estratégia que funciona pra mim. Então, é bem isso que tu trouxe. Se pra mim é muito importante passar o Dia dos Namorados com a pessoa que eu considero minha namorada, primeira coisa eu preciso comunicar pra ela isso, né? Olha, pra mim o Dia dos Namorados é muito importante, então fica atenta nisso, por favor. Tipo assim, né? E a segunda coisa é entender que essa é uma necessidade minha, que não necessariamente vai ser daquela pessoa, né? Mas comunicar é o básico para o outro também poder te falar daqui a pouco. Então, eu sei que o Dia dos Namorados é importante para ti, mas eu não comemoro o Dia dos Namorados, ou eu não gosto, ou eu, sei lá, eu já tenho um acordo com a outra pessoa que Dia dos Namorados a gente passa juntos, enfim. O principal é conseguir entender o que é importante pra gente e comunicar para o outro. E aí a gente sempre passa pelo viés da terapia, do autoconhecimento, da necessidade de você entender o que você gosta, o que você não gosta, né? Uma coisa que me chamou a atenção na sua fala é o que você falou assim, de uma pressão, porque eu sinto uma pressão interna como se eu, Ângela, tivesse que conseguir abarcar todas as relações que eu venho a ter no mesmo nível. Só que isso é assim, e é uma cobrança do indivíduo. Porque às vezes o outro às vezes é tranquilo. Tem gente que tem necessidade de falar todos os dias, mas tem gente que tem necessidade de só se ver final de semana. Tem gente que não gosta de se relacionar virtualmente, prefere só se ver. Não, a gente tá ficando, mas a gente vai ter uma relação quando for presencial. Quando cada um estiver na sua casa, a gente nem se fala e tá tudo bem, né? Então, o perigo, a vigilância que a gente tem que ter quando a gente tá numa relação não monogâmica é de não se cobrar para sempre estar ali para o quê? Para tentar abastecer a falta do outro. Sabe aquela coisa de a demanda do amor? Todo mundo vai ter demanda de amor. E se eu for precisar tamponar a demanda de amor de todas as pessoas da minha vida, e isso inclui família, amigos, todo mundo que eu estiver relacionando, não relacionamento. Cara, eu vou me perder, eu não vou ter para mim. A gente vai enlouquecer. É enlouquecedor. Tem duas coisas assim da tua fala que eu acho importante. Uma esse teu exemplo é perfeito quando a gente pensa em amigos. Quando a gente pensa em amigos, né? Por exemplo, sei lá, aí tem aquelas máximas. Amizade importante só se conta, entra numa palma da mão, babá, enfim. Mas por quê? Porque muito depende da visão que a gente tem de amizade. Mas, sei lá, eu posso ter 10 amigos, eu não vou me relacionar igual com todos eles. Vai ter aquela pessoa que a gente fala todo dia,
vai ter aquela pessoa que tu vê uma vez por mês, vai ter aquela pessoa que quando tu tá afim de ir pra uma balada, tu vai ligar pra ela, e aí, vamos pra balada hoje? Tá afim? Bora! Né? Então, quando a gente pensa em amigos, a gente pensa muito nessa harmonia, né? Não é um equilíbrio, não é preciso ter a relação igual com todo mundo, não é essa cobrança. É algo mais de sentir mesmo, né? Da emoção da amizade ali. E quando a gente pensa nos amores, no caso das relações não monogâmicas, eu sempre trago essa ideia, assim, que eu acho que é importante pensar numa lógica de harmonia e que esteja bom, ok para todo mundo, que tá todo mundo bem com a harmonia que se criou, digamos. Porque o equilíbrio tem uma imagem que é um urso em cima daquelas bicicletas de uma roda só, né, numa linha e equilibrando pratos, assim, tipo, eu sempre penso que o relacionamento não monogâmico não tem que ser isso. Não tem que ter um urso em cima de uma bicicleta numa linha equilibrando pratos, né? Tem que ter algo mais gostoso, que flua. Não essa coisa, essa sensação de que a qualquer momento algo pode dar errado porque tu não tá dando conta, porque tu não tá sendo isso, não tá sendo aquilo. Tem que ser verdadeiro em todas as tuas relações. E se a tua verdade numa relação vai ser, olha, o tempo que eu tenho pra ti é esse, a disponibilidade que eu tenho pra ti é de uma vez por semana, por exemplo, seja honesta com a outra pessoa. A outra pessoa tem a escolha de aceitar ficar naquela relação ou não, dentro dessa disponibilidade que tu tá dando. Alguns vão ouvir isso e vão pensar, ah, Tati, mas aí não é aceitar migalhas? Depende do que tu tá buscando. Daqui a pouco o que tu tá buscando é uma relação que tu não tenha tanta obrigação, que tu não tenha tanta... Sei lá, então isso tudo vai depender do que a gente tá buscando. E, de novo, a questão da escolha. Onde que eu escolho estar, com quem eu escolho me relacionar e sob que condições. Interessante isso da migalha, porque algumas pessoas podem achar que sim, e outras pessoas podem adorar, porque aí elas falam, ótimo, a gente se vê uma vez por semana e nos outros 6 dias da semana eu vou fazer outras coisas, seja estar com outras pessoas ou não, seja fazer coisas para mim, né? E essa sensação da liberdade é que eu acho gostosa, da clareza das coisas, de não precisar ter uma vida escondida, que eu acho que entraria a questão da traição, se a gente fosse falar assim, né? Uma pessoa que se relaciona sem contar para outra. Aí tiveram 2 falas aqui que me chamaram a atenção, né? A Paloma disse uma coisa que eu fiquei tentando entender o que ela quis dizer, né? Que ela falou assim, a questão é que a relação monogâmica não é íntegra. O que seria ser íntegro? É ser completo? Eu não consegui entender. Aí ela falou assim, mas o relacionar-se sim, o vínculo sim. Você conseguiu captar? Eu não consegui entender muito bem. Se a Paloma puder até explicar um pouquinho mais sobre isso pra gente ir debatendo. Não entendi. A relação monogâmica não é íntegra, mas o relacionar-se sim. Bom, se a gente for parar pra pensar que o que importa, que eu poderia tirar dessa frase, né? Que o que importa é o vínculo e o se relacionar, então independe do contrato, né? O que importa é as 2 pessoas estarem bem naquele vínculo. E o vínculo ser íntegro, talvez nesse sentido, de o conforto para os 2 lados. E se em algum momento eu decido, não, aqui nesse ponto não é migalha, mas a partir de amanhã, putz, eu comecei a sentir como migalha, então eu vou repensar. Isso. E tem uma questão também, um mito, talvez, do amor romântico, da construção da monogamia, é aquele mito da metade da laranja, da alma gêmea, né? De que o meu vínculo com uma pessoa, o meu vínculo vai ser total e único de uma pessoa. Então, daqui a pouco, dentro da monogamia, se tem essa ideia de que o vínculo vai ser íntegro só se for com uma única pessoa, com as outras não vai ser íntegro, vai ser metade, vai ser migalhas, não sei. Eu fiquei pensando nesse sentido. Mas esse é um mito, porque a gente pode ter vínculos com outras pessoas. Né? Assim, de novo, nas amizades a gente tem vínculos com várias pessoas, na família a gente tem vínculos com várias pessoas e ninguém questiona. Quem é que tu ama mais? Teu irmão A ou teu irmão B? São amores diferentes. A gente ama. Aí vem aquela coisa do, eu amo igual. Eu amo igual, mas são amores diferentes. Porque o que eu amo num, eu não amo no outro. O que eu amo no outro, eu não amo num, né? Mas é fácil, as pessoas entendem quando a gente fala de amigos, quando a gente fala de família, mas quando a gente fala de amores, não. Amores não pode. Amores tem que ser um só. Não faz sentido. E eu acho que vai por essa lógica do amor romântico. Isso me fez lembrar que uma época, quando eu era adolescente, assim, na época da faculdade, eu tinha um blog e eu fiz um texto sobre diferentes tipos de amores. Nossa, eu vou tentar
resgatar para ver como que eu enxergava isso, né? E o que mudou, mas já pensava nisso. Legal. Peraí, a gente pode amar de Sim. várias formas. E aí uma pessoa Aham. perguntou assim: você pode falar um pouquinho sobre a relação de uma pessoa que seja monogâmica com a não monogâmica? Uhum. Tá. Como que isso É, acontece? existem as relações que a gente chama de monopólio, que são as relações que é justamente isso. Uma pessoa que opta pela monogamia e a outra que não é não monogâmica. E aí aqui tem essa observação. A pessoa que é monogâmica, ela é uma pessoa que opta pela não monogamia. Às vezes as pessoas me perguntam, né, Tati, é a pessoa que é monogâmica ou é a relação, né? Ah, enfim, aí eu falo que eu acho que tem os dois, né? Porque aí depende do ponto de partida que a gente está avaliando. Aí a complexidade das coisas são grandes, né? Mas como é que é uma relação de uma pessoa monogâmica e uma não monogâmica? A gente considera como uma relação não monogâmica, mesmo que, por exemplo, uma pessoa que tem dois namorados, ou duas namoradas, enfim, digamos que eu tenho dois namorados e duas namoradas. Eu tenho uma relação, a pessoa que tem dois namorados vai ter uma relação de poliamor, por exemplo. São relações fechadas, mas com duas pessoas. Esses namorados, namoradas, já serão pessoas que têm uma relação com essa pessoa que é não monogâmica, mas eles não necessariamente são não monogâmicos. Daqui a pouco eles podem optar por serem monogâmicos, né? Mas tem essa lógica da opção, né? Não, eu não quero. Eu não, para mim não faz sentido. Eu não me importo que tu tenha outra pessoa, mas eu não quero me relacionar com outras pessoas. Eu quero me relacionar só contigo. E tá tudo bem. Só que o tá tudo bem tem que ser esse tá tudo bem, do tipo, tá tudo bem pra mim mesmo, de boa, tá tudo certo, pra mim eu tô ok com isso, não é algo que me incomoda, não é algo que vai gerar cobrança, que vai gerar atrito, que vai gerar competição, é algo de estar bem mesmo. Mas entra o principal aqui é a escolha daí pela monogamia. Eu estou escolhendo ser monogâmico sabendo que eu posso, não, que eu posso ser não monogâmico. Entendi. E é interessante pensar nessa tríade, né? Tipo, a pessoa que tem dois namorados, ela tem uma relação aberta ali, né? Só que essa pessoa aqui talvez se relacione só com ela. Então, nesse sentido que ela é monogâmica. Tá se relacionando com uma Isso. pessoa que não é, mas ela escolheu ser e tá tudo bem. É. E é isso aí, né? E entender que é uma escolha que pode mudar a qualquer momento, né? A questão de não é uma imposição da pessoa que é não monogâmica. Eu não estou impondo que tu fique só comigo, né? Assim como eu não estou só contigo, eu não me importo que tu tenha outras pessoas. Agora, se tu quiser, se isso é uma escolha tua, tudo bem. Mas não quer dizer que isso não pode mudar, né? A questão é não gerar essa cobrança, porque não é aquela lógica de amante, não é aquela lógica de cobrar tempo, né? De, não, agora vamos fazer um cronograma e dividir os seus horários e ver quanto tempo tu passa com fulano, quanto tempo tu passa comigo, né? Não é isso. É uma questão de escolha mesmo, eu escolho estar nessa relação e é isso. Esse tipo de relação tem que ter alguns cuidados? Tem. Mas acho que o principal cuidado é esse. O quanto eu estou de acordo com isso de verdade. Porque muitas pessoas acabam se envolvendo com alguém que já tem uma relação prévia, com a ilusão de que um dia a pessoa vai largar aquela pessoa anterior, ou algumas pessoas que já têm uma relação monogâmica aceitam abrir para não perder a relação, mas não faz sentido para elas a não monogamia, e aí daqui a pouco estão numa relação mais abusiva, que estão, né, algo sendo imposto, enfim, né? Então tem várias nuances que talvez tenham que ser cuidadas, e tem algumas linhas tênues aí, mas se tu tiver, eu acho que tudo parte do autoconhecimento, né? Se tu tiver bem com isso, tá tudo certo. Se tá tudo bem pra ti, tá tudo certo. Agora, se tem alguma coisa estranha contigo, ou se tu tem uma expectativa ali que é diferente do que o outro tá te dando, né? Aí toma cuidado. Uma vez eu vi o relato de uma pessoa que ela conheceu um rapaz e ele já tinha um relacionamento e ele falava que era um namoro. Com o tempo, ela entendeu que era um relacionamento, na verdade, uma união estável. Assim, ele morava com essa pessoa, só que ele andava com essa terceira pessoa, né? De mãos dadas pela cidade, apresentava ela para os amigos e tudo mais. E aí ela entendeu que a lógica dele era de um relacionamento
não monogâmico. E aí ela Uhum. começou a se questionar se ela estava confortável nessa posição. E aí quando ela Uhum. começa a pensar assim, cria essa esperança de, não, ele vai terminar com a outra para ficar comigo e tudo mais, começa a entrar numa angústia, aí eu acho que é o momento de você Uhum. parar para pensar, será que você quer estar aí? E talvez venha a lógica do, nossa, então agora, se o meu desejo é Uhum. que o outro termine com a outra para ficar só comigo, então talvez onde eu esteja hoje seja migalha. Aí se vem a sensação da Uhum. migalha, talvez você ou você aceita e esteja bem com aquilo, porque a pessoa já Uhum. falou, olha, não vou terminar com a outra e você se resolve, ou então você cai fora, né? A Paloma fez É. uma pergunta muito capciosa que psicólogo não responde. Aham. Psicólogo foge, Mas né? eu tenho uma boa resposta para ela. Então vai Pode lá. Ó, perguntar. deixa eu falar. A Paloma perguntou assim: vocês já viveram uma relação não monogâmica? Qual é a real experiência de vocês? Vai lá, qual a resposta que você dá quando alguém faz Minha esse tipo de resposta pergunta? é muito importante quem tem curiosidade sobre as relações não monogâmicas escutarem experiências de pessoas que já vivem, e por isso que eu criei o grupo lá no Telegram. A gente tem um grupo no Telegram, que o link está na bio. Psicólogas costumam não falar muito sobre a sua vida exposta em vídeo, assim, então a gente preserva um pouquinho mais. Mas lá no link da bio, vocês encontram o link para o grupo no Telegram. Tem 500 pessoas lá e o pessoal, enfim, é muito gostoso o grupo, porque alguém chega lá e fala, gente, então, tô pensando tal coisa, preciso de ajuda, e chove mensagem contando histórias e ajudando e compartilhando, porque é tudo muito único, né? E sabe o que é curioso também, essa coisa de não falar sobre as nossas relações? A gente fala muito sobre flexibilidade e tudo mais, né? E as coisas mudam tão rápido, e daqui a pouco a gente responde aqui sobre uma relação e daqui a pouco muda ou coisa assim. Como a gente está aqui produzindo conteúdo, esse conteúdo vai ficar. O mais importante é o conteúdo mesmo, e não a nossa vida ou nossas experiências. Ela até Fica falou que, vocês não essa responderam a dica. pergunta. Me lembra muito, Não. sabe o que é a sensação? É aquele paciente que você atende no consultório, fica curioso para saber da vida do psicólogo, né? Uhum. Eu vou até falar, desvirtuar um pouquinho a ideia do relacionamento não monogâmico para falar um pouquinho da terapia, de que por que o psicólogo não responde, né? Por que o psicólogo não fala dessas coisas? Porque a partir do momento que a gente fala da nossa experiência, a gente tira a liberdade e o espaço do outro viver a sua experiência, que é o que a Tati falou. Então, Uhum. cada experiência é única. O Exato. que a gente pode falar aqui é da liberdade, do contrato, das réguas, né? Que eu gosto de pensar, medição emocional, o que está confortável, o que não Uhum. está. Se essa relação já está te gerando ansiedade, então é legal você repensar. Já está gerando Uhum. angústia? Repense, né? E o Jorge até falou, o grupo é muito acolhedor. Aí a Tereza falou, lá no grupo você pode ver isso, Paloma. Vai lá, Paloma, Uhum. entra no grupo, fala o que você está pensando, as pessoas te acolhem. Rapidinho, é tanta gente que rapidinho até some as suas perguntas, se você tiver vergonha, rapidinho, ninguém nem vai olhar lá de volta para ver o que você falou. É um É, grupo bem gostoso, né? é verdade. E Tati, fala um pouquinho agora, já que a gente já está quase no final, do seu curso. Tá. Então, recentemente eu lancei um curso online que é Entendendo Relações Abertas e Não Monogâmicas. Ele é um curso para pessoas que têm curiosidade de entender, né, sobre essas relações, curiosidade de entender até a questão da construção histórica do amor, por que falar de relações não monogâmicas, de onde é que vem a questão da monogamia mesmo, do amor romântico, quais são as questões de gênero que a gente precisa entender, nossas, essas nomenclaturas todas, o que é poliamor, o que é relação livre, etc. E questões de dificuldades também, né? A ideia do curso, as aulas que estão gravadas lá são aulas teóricas, mas falam muito da prática, da vivência, da experiência que as pessoas, né, enfim, ao longo das minhas pesquisas já trouxeram e tudo mais, nessa tentativa de apresentar para as pessoas de uma forma simples, direta, né, o que são as relações abertas e não monogâmicas, para elas conhecerem e ver e poderem avaliar, será que isso é para mim? Não é, né? Mas conseguir fazer essa avaliação de uma forma consciente, assim, bom, então é para mim ou não é para mim? Não é para todo mundo. Não, não estamos aqui defendendo que todo mundo tem que viver uma relação não monogâmica, mas eu acho que é importante que todos conheçam para poder escolher qual é a relação que quer viver.
Bacana. E aí, gente, se vocês quiserem, ou eu posso passar o link, ou a Tati pode passar o link também, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o curso, adquirir esse curso, ele tá lá na plataforma, né? E aí uma pessoa fez Sim. uma pergunta que eu acho que vale uma outra live. Eu gosto tanto de conversar com a Tati, que eu já vou até convidar ela pra gente fazer uma próxima live, parte 2. Porque eu tinha separado algumas crenças que eu queria desconstruir, algumas a gente começou a desconstruir aqui, mas depois eu queria desconstruir, assim, falando de traição, de ciúmes e coisas que aparecem, que eu escuto muito das pessoas falarem, dentro de, o relacionamento não monogâmico tá a pessoa totalmente bem resolvida com a vida dela. Não, peraí. Então, eu queria trazer uma próxima live pra gente desconstruir isso e aproveitar e responder a pergunta que fizeram. Vocês podem falar também sobre a criação de filhos na não monogamia? Como funciona? Eu acho um tema interessantíssimo, porque vem a questão da sistêmica. Eu vou indicar o Insta da Marcela, que é Amores Plurais. A Marcela, ela trabalha, ela tem feito alguns posts sobre isso, se eu não me engano, nos Amores Plurais, o Insta dela. Porque eu não, assim, não estudo tanto sobre essa questão da criação de filhos, mas uma coisa que eu vejo muito o pessoal falando é de educar os seus filhos dentro dessa lógica já não monogâmica, dentro dessa desconstrução, né, do amor romântico, da monogamia. De conseguir, aí óbvio, né, a conversa vai mudando de acordo com a idade e o desenvolvimento da criança, enfim. Mas a criança poder, muitas vezes, ser educada nesse ambiente em que ela vai ter, de repente, 2 pais e uma mãe, ou vai ter os seus pais e a namorada do pai, ou namorado, a namorada da mãe, enfim. De algo mais leve, assim, de conseguir, de dar uma educação diferenciada também para os filhos, não só nessa lógica da relação monogâmica. Mas tem outras pessoas que falam muito melhor sobre isso do que eu. Eu acho que a Marcela no Amores Plurais fala, e talvez no RC Não Mono tem alguma coisa, ou na Pessoas Não Mono. Mas procurem a Marcela, eu acho que os últimos posts ela falou sobre isso. Certo. E Camila, a Camila perguntou qual a abordagem de vocês dentro da psicologia. Eu nem falei, nem me apresentei, né? Eu pedi para a Tati se apresentar, então, pessoal. Eu sou psicóloga clínica, eu atuo com a psicanálise, então gosto bastante do Freud, de Ivan e toda aquela questão. Também tenho especialização em avaliação psicológica e neuropsicologia, que é uma outra pegada, mas dentro da clínica eu gosto de usar a psicanálise. E você, Tati, qual abordagem você usa? A minha abordagem é sistêmica, eu integro com algumas questões da cognitivo-comportamental, mas a minha base é sistêmica. E eu tenho a especialização em terapia sistêmico-cognitivo, né? Já integrada em casais e família. Então é isso. Se vocês quiserem deixar sugestões, perguntas para a gente voltar na próxima live, fique à vontade. Tati, muito obrigada pelo seu tempo. Eu vi você anotando algumas coisas aí, então acho que você já teve ideias também. É sempre bom trocar figurinhas. Eu sempre faço um post com uma frase quando termina uma live, né? Então, eu vou jogando várias frases aqui no papelzinho para escolher uma depois. Mas acho que eu vou fechar com aquela do contrato da relação e que coloca uma borda pra gente não viver um caos, né? Algumas pessoas escolhem viver, por exemplo, quem pensa nas relações livres ou amor livre vai pensar assim, mas eu posso viver livremente sem botar borda nenhuma. E aí eu brinco, tu falar que tu não tem regras já é uma regra. Então, mesmo se chegar pra pessoa, né, te apresentar pra pessoa, olha, então, né, deixa eu te contar, eu vivo numa lógica de relação livre, bababá, eu não tenho regras nos meus relacionamentos. Acabou de colocar uma regra. Eu não tenho regra. Então tá bom, pessoal. Beijo, boa semana pra vocês. Beijo. Até a próxima.